Chegamos numa fase crucial da pré-temporada. Estamos na metade dela, praticamente, metade da pré-temporada já se foi, e estamos aí há uma semana, praticamente, de iniciar o ano, de já ter jogo oficial, jogo valendo 3 pontos, estreia aí no Campeonato Carioca. Então daqui a uma semana o Botafogo entra em campo e a gente precisa analisar, né, debater como está o elenco do Botafogo. Ainda precisam lacunas serem preenchidas, mudanças de jogadores. Claro que daqui a 15 dias vai ter a estreia no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante do Botafogo no momento, né? O Campeonato Carioca vai ter jogo daqui a uma semana, mas vai ser feito ali com jogadores alternativos, não vai ser o elenco principal, o elenco do ano completo. Mas a gente precisa analisar o que precisa chegar ainda no Botafogo, o que está faltando, as mudanças desse mercado de transferências que está muito agitado, muitos clubes estão se reforçando, o Botafogo também está se reforçando, mas ainda precisam algumas lacunas a serem preenchidas. Já peço aí nesse momento para você curtir o vídeo, se inscrever no canal se você for novo aqui, né? Essa parte aí é muito importante para a gente que está começando agora, até porque somos mais Botafogo. Começando pelo gol, né? Um bom time sempre começa por um bom goleiro. Nesse momento o Botafogo tem o Neto, tem o Léo Link, tem o Raul e tem o Christian Lor, o jovem Christian Lor, para a posição de goleiro. O Botafogo ainda negocia com o Andreu, né, que é da base do Botafogo, revelação nossa aqui, que é das joias do bairro, como está sendo dito agora, a nova fase das categorias de base do Botafogo, as joias do bairro. E a posição de goleiro, eu vejo ela um pouco diferente. Por quê? De fato, nós não temos ainda uma grande unanimidade no gol do Botafogo. Mas o Neto, dificilmente ele não vai ser titular nesse time. Ele chega para suprir essa carência com a saída do John, mas o Botafoguense ainda tem algum tipo de problema com o Neto, até porque ele falhou no jogo contra o Vasco, na Copa do Brasil. Mas eu acredito que é um goleiro experiente, possa ter ali uma continuidade, acho que ele tem a entregar ainda para o Botafogo. Mas claro que a chegada do Andreu faria um rebuliço ali na meta alvinegra e ele pode chegar a ser titular. Claro que tem que saber se ele realmente vem para o Botafogo, ele também tem proposta do Flamengo, e se ele vem no início do ano ou apenas no meio do ano. Lembrando que ele tem contrato até julho com a equipe do Gil Vicente lá de Portugal. Então, embora a gente não tenha uma grande unanimidade do gol, eu ainda acho que o Botafogo pode se reforçar, mas se começar o ano com Neto e Léo Link, que são os dois principais goleiros do Botafogo, eu acho que está uma posição sanada. Nas laterais não temos dúvidas. Vitinho na lateral direita, Alex Telles na lateral esquerda. Ainda temos bons reservas. O Matheus Ponte supre bem quando o Vitinho não pode jogar. E na lateral esquerda temos o Marçal. Embora tivemos a saída do Cuiabano, né, o Marçal se mostrou muito importante no final da reta do ano passado e dá para apostar nele em mais um ano. Claro, se tiver mais uma opção ali de um lateral esquerdo que seja mais ofensivo, como o Cuiabano era, melhor ainda. Dizem aí nas notícias de mercado interno que o Botafogo busca ainda um jogador para essa posição, mas talvez não com tanta urgência. O Botafogo tem bons laterais nesse momento que podem suprir. E ainda temos que ver se o Martim Anselmi vai jogar realmente com esses dois laterais aqui, ou se um deles vai fazer um terceiro zagueiro, vai liberar um outro, para que esse modelo de jogo ainda seja bem definido. Então até lá a gente vai ter que só presumir, né, fazer suposições sobre como o Botafogo vai jogar, mas a princípio nós temos 4 bons laterais. Na zaga, hoje eu vejo um problema. Acredito que o Botafogo tenha pouca mão de obra, né? Nós temos o Bastos retornando de lesão, tem que ver aí como é que ele vai se situar no ano. Ele ficou o ano passado inteiro parado, então temos que ver se o Bastos vai dar conta do recado mais uma vez. Eu acredito que sim, o Bastos é um excelente zagueiro, mas tem que ver o ritmo de jogo dele, parte física, como é que ele vai retornar. Temos o Barbosa, que é líder, talvez provável capitão da equipe agora, e temos o David Ricardo, que embora tenha propostas para sair, tem proposta do Torino, da Itália, ele supre ali a ausência do Barbosa. Mais uma vez, temos que ver como o Botafogo vai jogar. Se vai jogar com 3 zagueiros, a linha de 3 provavelmente vai ser o modelo adotado pelo Martim Anselmi. Tem que saber se essa linha de 3 vai ser composta por 3 zagueiros de ofício ou por esse terceiro sendo um lateral ou sendo um volante recuado. Então a gente precisa analisar isso. De qualquer forma, eu só vejo apenas esses 3 com condições de serem titulares. Até porque o quarto, que é o Caio Pantaleão, ele está lesionado. Só volta ao Botafogo depois da Copa do Mundo, lá pelos meses de setembro, outubro, então não podemos contar com ele agora. O Botafogo foi ao mercado, contratou 2 zagueiros. Um que é jovem, que é o Riquelme, que veio do Sport, e o outro que é o Ítalo, que veio do Toronto, também uma oportunidade de mercado, também é jovem.
Então nenhum dos dois o Botafogo pode contar para ser titular. Então talvez aí esteja uma lacuna, o Botafogo procura um zagueiro principalmente destro, porque Barbosa e David Ricardo já são canhotos, e o Marçal também pode fazer esse terceiro zagueiro. Lembrando que o Marçal terminou a temporada passada jogando como zagueiro. Então o Botafogo ainda precisa de pelo menos mais uma peça, principalmente pela zaga do lado direito, para fechar o elenco para o resto do ano. Sobre os volantes, o Botafogo tem claramente uma lacuna aberta aí, que é a saída do nosso capitão passado e a chegada agora de um novo jogador. Dizem que Medina está cada vez mais fechado com o Botafogo, né? Algumas notícias dão que na Argentina já está tudo certo, o Botafogo precisa resolver a parte do transfer ban para conseguir anunciar o Medina, anunciar a contratação do Medina. Seria uma excelente reposição ao Marlon Freitas. E ainda assim, acredito que o Botafogo precisa de mais uma pecinha para esse lado. Por quê? Nós temos o Danilo, provavelmente jogando com o Medina, né? É uma dupla de volantes muito forte. Acho que o Botafogo aumenta o nível nessa parte do campo. E a reserva com o Nilton e o Alan. Só que Nilton e Alan não tem ali muito prestígio com a torcida. A torcida pega um pouco no pé, principalmente do Nilton. Embora seja jovem, né? É um jogador aí que está ainda em crescimento, então a torcida é um pouco midiática ali, é um pouco, né? Como o Nilton não tem grande nome, e a torcida também é muito imediatista, né? Não tem ainda o Nilton um jogador formado. Então pega muito no pé do Nilton, talvez não seja bom ele ser ali a primeira opção para a volância. Então talvez se o Botafogo buscasse mais um nome no mercado, seria o ideal. O lado bom é que nos jogos da Copinha o Botafogo tem mostrado bons volantes, principalmente o Cauã Zappellini, que fez gol no último jogo, mostra ser um segundo volante camisa 8, aquele clássico camisa 8 que tem muito futuro. Então o Botafogo pode dar mais minutagem a ele pode ser esse jogador, a ver como o Botafogo vai tratar essa parte do campo. Sobre a posição de meio-campista, né, o meio-campo do Botafogo, eu acho que é a parte do campo onde o Botafogo está melhor servido. Tem muitas opções. O Botafogo ainda tem o Savarino, né, a ver aí se ele realmente vai continuar, vai para o Fluminense, enfim, só os próximos dias dirão. Mas se não tiver o Savarino, o Botafogo ainda tem o Montoro, o Botafogo ainda tem o Joaquim Correa, o Botafogo ainda tem o Santi Rodrigues. São muitas opções para jogar naquela camisa 10 ali, naquela posição central, faixa central ali com dinamismo no meio de campo. Então o Botafogo, ele tem bastante opção, não precisa de reforço para essa área. E se mantiver o Savarino, mantendo o Savarino para essa opção, são muitas opções, são 4 jogadores aí de extrema classe e eu acho que o Botafogo está muito bem servido nessa área. Sobre as pontas do campo, o Botafogo não tem uma unanimidade, como tinha em 2024 com o Luiz Henrique e o Almada, por exemplo, né? Mas ainda é uma faixa do campo que o Botafogo, se não tem aquele o cara, o Botafogo tem boas opções. E tem números também, né? Acabou de chegar aí o Vidalba, para jogar pela ponta direita, o uruguaio. O Botafogo mantém, pelo menos por enquanto também, o Arthur Anãozinho, o Arthur Ribori, Arthur ponta direita. O Botafogo ainda tem a possibilidade de ter Matheus Martins e Nathan Fernandes, que são 2 nomes que eu estou apostando que vão crescer esse ano, eles têm que se provar no Botafogo esse ano, é um ano para valer para eles, então já são 4 opções. Além disso, você tem o Barreira, que provavelmente deve ser o cara pela esquerda, ali no meio de campo, na ponta do Botafogo. Então, pelo menos já são 5 opções, devem jogar 2 no banco, mais um ali para, né, suprir uma provável lesão, uma provável suspensão. Então, eu acredito que o Botafogo não tem ainda o fora de série nessa posição. São todos bons jogadores que, se bem treinados, devem dar frutos. Mas realmente, o Botafogo não tem o cara para essa posição, um fora de série, mas eu acredito que em números nós temos um elenco competitivo. E temos, por último, a posição de centroavante da equipe, o fazedor de gols, o camisa 9, que hoje, muito provavelmente, deve ser comandado pelo Arthur Cabral, que é hoje o principal nome desse ataque. Embora ele tenha feito um ano ruim, ano passado, em 2025, né? Eu ainda acredito no Arthur Cabral. Eu acredito que ele já se mostrou no Brasil, é fazedor de gols, já fez muitos gols pelo Ceará, muitos gols pelo Palmeiras, o credenciou aí para a Europa. Acredito que o ano passado ruim dele se deu por ele ter emendado uma temporada na outra. Ele joga uma temporada inteira na Europa, chega e ainda soma, né, junta mais 6 meses de temporada aqui no Brasil. Ele chega ali no meio do Mundial de Clubes, joga o Mundial de Clubes pelo Botafogo, meio que emenda uma coisa na outra, não tem férias, não tem descanso.
Então, fisicamente, ele declinou, teve problemas físicos, mas eu acredito que o Arthur Cabral possa ser um 9 de respeito. Tem que ver também se ele vai ficar. Tem proposta também do Torino, da Itália. Acredito que não seja uma proposta vantajosa, 9 milhões de euros apenas, mais 3 por bônus. Ele chegou por 12 mais 3, então ele chegou ali por um total de 15 milhões. Talvez não tenha feito esses bônus ainda, mas é uma quantia menor do que ele chegou, então acredito que não seja vantajoso para o Botafogo precisa mantê-lo. É o centroavante de respeito do Botafogo hoje. A opção a ele é o Cris Ramos. O Cris Ramos eu não confio, sinceramente, por mim, eu faria de tudo para tentar liberá-lo novamente. Ele é um jogador por empréstimo do Cádiz, da Espanha, lembrando que ele é espanhol. Então, não vejo com bons olhos a continuidade do Cris Ramos como elenco. Tem o jovem Kadir, que também não podemos depositar muitas esperanças. Como eu disse, é jovem, precisa entrar aos poucos na equipe, talvez jogar alguns jogos do Campeonato Carioca para ganhar ritmo, para ganhar experiência. E a ver se o Botafogo vai realmente manter o Arthur Cabral e se vai manter também o Cris Ramos. O Cris Ramos ele tem contrato só até o meio do ano, até julho. Então talvez ele antecipar uma saída, fazer uma nova aposta num outro jovem aí de 22, 23 anos, como foi feita a aposta no Igor Jesus. O Igor Jesus, quando chega, ele chega para ser uma opção ao Tiquinho. Mas aí nos treinamentos ele mostrou que estava muito bem e acaba passando a titularidade, né? Acaba tirando o Tiquinho do time, acaba sendo titular. Por que não o Botafogo fazer isso de novo, né? Com um outro jovem aí de 22, 23 anos. É uma aposta. Poderia sim. Para a reserva, não para ser titular. Titular tem que ser alguém mais de cancha. Hoje esse é o Arthur Cabral. Então essa é a análise completa do elenco do Botafogo. Reposição está precisando? Sim. O Medina, talvez, no lugar do Marlon Freitas, ali na posição de volante. Talvez mais um zagueiro para o lugar do Bastos, né, que ainda vai alternar ali momentos, porque ela está voltando de lesão. Talvez mais um lateral esquerdo, talvez um nome, né, vai que o Textor dá a louca e traz alguém importante ali no ataque, principalmente na posição de ponta, né, que o Botafogo teve em 2024 a sua grande referência. E é isso, acredito que 90% do elenco é realmente o que ficou do ano passado. Não há debandada no time, como muitos afirmam, só saiu o Marlon Freitas por enquanto. Pode ser também que saia o Savarino, mas a princípio, né, ele continua treinando. E a ver como vai ser esse ano de 2026 do nosso glorioso. Então, se você ficou até o final do vídeo, curte aí o vídeo, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, até porque somos mais Botafogo. Um grande abraço e saudações alvinegras.